A paz do Senhor. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar aquelas pessoas que não entendem ou interpretam a Bíblia de uma maneira diferenciada. A polêmica toda é: mulher pode ser pastora, sim ou não? Então, primeiramente, antes de te responder isso, vamos ver o plano original de Deus com relação ao mundo. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo de número 4 e versículo de número 5. E vamos ver o plano original. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, sede diligentemente. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui para ver o que é a palavra diligente, para você ver o que é a palavra diligente, que tem a ver com zelo, que tem a ver com cuidado. Êxodo 19, versículo 5. Ele diz: agora, se me obedecerem fielmente, ou seja, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar. Guarda isso aí, essa palavra, propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Qual é o plano original de Deus? O plano original de Deus não era para existir uma tribo que suprisse sacerdote. O plano original de Deus era que todo o reino fosse sacerdotal. Guardem isso. Guardem isso. Qual era a função do profeta e qual era a função do sacerdote no Velho Testamento? No Velho Testamento, a função do profeta era trazer Deus até as pessoas. A função do sacerdote era levar as pessoas até Deus. Se o projeto de Deus era um reino sacerdotal, qualquer pessoa poderia levar a outra a Deus, porque esse era o plano de Deus para os sacerdotes. Porém, a minha pergunta é: isto aconteceu? O plano de Deus aconteceu? E eu vou te responder com a Bíblia: não aconteceu. Por que não aconteceu? Vamos ao livro do Esdras, capítulo de número 9 e o versículo 1. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, número 1, os sacerdotes, número 2, os levitas, número 3, não se têm separado dos povos desta terra. O que significa isso? Eles estavam misturados, não havia separação, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. A nação santa, que deveria ser um reino sacerdotal, estava misturado com essa classe de gente que não prestava. Para você ter uma ideia, os amonitas e os moabitas, eles surgiram de um incesto das duas filhas de Ló com seu pai. Deram de beber para o seu pai e agora elas se deitaram. Nasceram os amonitas e os moabitas, que fazem parte da maldição do filho bastardo em Deuteronômio 23. Não podem receber as bênçãos. Os amonitas eram tão terríveis que, quando eles iam adorar o deus Moloque, eles colocavam seus filhos nas mãos daquele deus que era incandescente, com brasas vivas, e todos os filhos morriam. Então esse povo de Israel, que deveria ser um reino sacerdotal, agora estava contaminado, porque tomaram, verso 2, tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados, mais que 2, que entraram dentro da classe que estava se corrompendo. Foi a primeira nessa transgressão. Então o projeto de Deus para a nação era que seria um reino sacerdotal. Porém, não aconteceu porque o povo se corrompeu. E agora, o povo se corrompendo, Deus autorizou levantar uma tribo. E esta tribo se chamava tribo de Levi, que se dividia em 3 classes.
os gersonitas, os coatitas e os meratitas. Eu não vou te explicar detalhadamente para você estudar. Cada classe dessa, 12 levitas, tinha uma função a ser realizado. Então, o que aconteceu? O plano de Deus pode ser frustrado? Aparentemente sim, porque eles se contaminaram, porque eles se misturaram e agora já não é mais um reino sacerdotal, então agora uma tribo vai suprir sacerdote. Lembre-se o que eu disse no começo. A função do sacerdote era levar o povo até Deus. A função do profeta era trazer Deus até a pessoa. Isso não pôde acontecer. Então, somente uma tribo. Aí você vai estudar tipologia bíblica, dividindo o tabernáculo em átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No átrio ficava os levitas, no lugar santo os sacerdotes. No lugar santíssimo, uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote para derramar sangue sobre o propiciatório em cima da arca, tá bom? E não foi nada de cordinha amarrada na cintura, porque isso não tem na Bíblia não, mas é um outro detalhe, um outro estudo que eu falo para você numa outra hora. Pois bem, e agora, o que fazer se o plano de Deus não é isso? Como é que o plano de Deus original vai se cumprir? Nada de Deus pode ser frustrado, nada. Então agora, somente uma tribo poderia levar as pessoas até Deus. E esta tribo foi designado os homens. E para você ser sacerdote naquela época, você precisava de 4 coisas. Primeiro, você precisava nascer na tribo de Levi. Segundo, você precisava nascer na família de Arão. Terceiro, você precisava não ter defeito físico nenhum. E quarto, você tinha que ter chamada. Se você passasse por esse teste, você estaria apto a ser sacerdote. Veja, sacerdote está ligado com a velha aliança. Não está conosco na nova aliança. Porque na nova aliança nós não temos sacerdote, nós temos sacerdócio. É diferente. E eu vou te explicar isso mais na frente. Pois bem, o plano de Deus foi frustrado? Aparentemente sim. Aparentemente sim, mas vamos ver como é que o plano de Deus não pode ser frustrado. Vamos para a 1 de Pedro, capítulo de número 2, e vamos ver como é que o plano de Deus se cumpriu e continua se cumprindo. 1 de Pedro 2, e versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. Ele diz sacerdócio real, ele não diz sacerdote, ele diz sacerdócio. É diferente. Qual é a diferença de sacerdote para sacerdócio? Sacerdote tem a ver com a pessoa e sacerdócio tem a ver com o ofício da pessoa. No plano de Deus era o ofício e não a pessoa. No Velho Testamento não tinha pastora, no Velho Testamento não tinha presbítera, no Velho Testamento não tinha sacerdotisa, porque eles eram homens que supririam esta tribo. Mas no Novo Testamento também não tem sacerdote. Então hoje cai por terra essa tese que mulher não pode ser presbítera, não pode ser pastora, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Por quê? Porque na velha aliança tinha sacerdote, na nova aliança não tem, temos sacerdócio. E qual é a função do sacerdócio? É levar as pessoas até Deus. Então cai por terra essa tese que mulher não pode ser pastora, porque qualquer um na nova aliança pode levar as pessoas até Deus, sim. Na velha aliança era só os homens como sacerdotes que poderiam conduzir a pessoa até Deus, mas na nova aliança não. Na nova aliança qualquer pessoa pode ser levar a pessoa a Deus. Olha aqui o que ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Por quê? Veja João 1,12, veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, naquele que crê em seu nome. Veja, povo adquirido, nós fomos adquiridos, porque os judeus recusaram isso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós, em que outro tempo não eras povos. Ou seja, isso aí, a bênção era para o judeu, o povo era um judeu, mas recusaram. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A misericórdia tem a ver com miséria, aquilo que vem das entranhas. Nós fomos alcançados pela misericórdia. Então para com essa bobagem que mulher não pode ser pastora. Tem mulher que tem muito, mas não tem mulher na Bíblia consagrada com a mão na cabeça. Acorda, nós estamos na nova aliança. Para de querer virar judaizante para poder ir para o céu. Você não precisa disso. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo. Tem mulher que desempenha uma função de liderança melhor
do que muitos pastores. Tem pastor, agora o que eu quero acrescentar aqui nesse vídeo é que bispa não existe. Bispa, a palavra bispa não existe nem em português. Porque o feminino de bispo é episcopisa. Então, quando diz que vai consagrar alguém bispa, ela não vai ser consagrada a nada. Isso eu concordo. Isso eu aceito, porque bispa não existe. Então, deveria consagrar episcopisa. Eu aceitaria, porque é o feminino de bispo. Ok? Então, estamos entendidos. Para com essa polêmica que mulher não pode ser pastora e vai ler a Bíblia e entender a Bíblia. Você não está na velha aliança, você está na nova aliança. E na nova aliança, nós não somos sacerdotes. Pastor, deixa eu te fazer uma perguntinha, já vou te matar logo a pergunta. Pastor, deixa eu te fazer uma perguntinha. Lá em Apocalipse está dizendo que nós vamos ser reis e sacerdotes. Acorda. Sacerdote de sacrifício não tem a ver com sacerdote de louvor. Sacerdote de louvor tem a ver com a igreja. Sacerdote de sacrifício tem a ver com o Velho Testamento. Os sacrifícios do Velho Testamento estarão retornando no milênio, não como tipologia. Por quê? Porque o antítipo, que é Cristo, nele já se cumpriu todas as coisas. Tanto é que os judeus que nasceram fora de Israel, fora de Jerusalém, eles estão sendo convocados, aqueles judeus que pertencem à tribo de Levi. Para quê? Para eles treinarem o sacrifício, como partir o animal, como armar o altar. Para quê? Porque no milênio, esses sacrifícios retornarão como memorial e não como tipologia. Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com a tribo de Levi, lá do Velho Testamento. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Eu não vou virar sacerdote para cortar animal de nada, nem... Não, porque se fosse esse o plano original de Deus, mulher hoje também não podia apresentar nada a Deus, mulher hoje também não podia liderar, mulher hoje também não podia ser pastora. Como o plano de Deus não é esse, acorda para a vida. Jesus está voltando. Vamos parar com essas bobeiras, dessa discussão boba. Se você quer crer, amém. Se não quiser crer, glória a Deus. Eu te mostrei na Bíblia. Tenho dito que Deus nos esconda nele para que o mal não nos ache. Deus te abençoe.